Do zero e passo a passo, vamos fazer um sistema de conciliação bancária aqui no Excel para você poder comparar o fluxo de caixa da sua empresa com o extrato bancário do seu banco. E então saber, opa, aqui ó, nesse dia teve R$ 250 de divergência e um lançamento a mais. E aqui nesse dia teve R$ 900 de desfalque, porém teve a mesma quantidade de lançamentos ó, no dia 20/1. Então linha a linha você consegue ver o saldo e a quantidade de lançamentos que tiveram naquele dia. E aqui no final, além disso, a gente consegue comparar os totais. O total de lançamentos do fluxo de caixa com o total de lançamentos do extrato bancário. Além de comparar linha por linha. Dá para comparar o valor total do fluxo e o valor total do extrato. Então, na prática, passo a passo, a gente vai montar esse sisteminha aqui, que ele busca o extrato bancário do seu banco e transforma ele no Excel. E a partir disso, você vai comparar com o fluxo de caixa da sua empresa aqui também. Eu e você, juntos, vamos montar esta tabelinha para você registrar as entradas e saídas de dinheiro. Para que possamos começar a fazer a nossa planilha de conciliação bancária, é muito importante que você já tenha um arquivo CSV. Mas como assim, professor? O que é esse arquivo CSV? É o seu extrato bancário, o extrato do banco. Você entra no aplicativo do seu celular, por exemplo, e solicita o extrato. Geralmente, o banco ele vai dar para você algumas opções de extrato, como PDF, CSV, e também ele vai dar o que é chamado de OFX. O que a gente vai utilizar, pessoal? CSV, tá bom? Por quê? Porque é mais fácil de trabalhar dentro do Excel o arquivo CSV. Esse meu arquivo CSV, deixa eu abrir ele para você ver. O seu vai vir mais ou menos assim também. Não importa se ele ficar um pouquinho diferente do meu, porque o passo a passo é o mesmo, você vai utilizar a mesma lógica. Aqui o arquivo CSV ele tem esse nome porque ele é separado por vírgula, cada informação. E no meu, ó, dá para ver que eu tenho a data, o valor, o identificador e a descrição. O que é importante para mim é o quê? Data e valor, basicamente. Tudo bem que a descrição a gente pode utilizar, mas data e valor é muito importante, porque assim a gente vai conseguir saber por data o que entrou e o que saiu. Resolveu o problema, tá bom? Depois a gente melhora esse arquivo aqui. Sim, o Excel tem uma ferramenta própria para organizar esse arquivo, então não se preocupe. Vou te mostrar o passo a passo. Esse meu CSV, meu extrato bancário que você está vendo aqui, ele vai de janeiro até o último dia de janeiro. Então, do dia 1º ao dia 31. E aí eu vou utilizar esse extrato para comparar e fazer a conciliação bancária. Deixa eu fechar esse arquivo. O que eu vou fazer agora, pessoal? Já que eu já tenho o meu CSV. Se ainda não tem, já solicita aí no seu banco. Entra no aplicativo e pega o extrato, tá bom? Eu vou criar aqui, ó, nessa mesma pasta, vou clicar com o botão direito do mouse e vou vir aqui, ó, novo, e vou colocar uma planilha de Excel. Pronto. Essa minha planilha, eu vou chamar ela de fluxo de caixa. Professor, mas o que tem a ver fluxo de caixa com conciliação bancária? Eu achei que a gente ia fazer planilha de conciliação bancária. Sim, a gente vai fazer. O que vai acontecer aqui? Esse fluxo de caixa que eu estou criando, vamos utilizar ele sempre. Ele vai sempre ser utilizado. Esse mês, mês que vem, no próximo mês, ano que vem, sempre. Agora, este arquivo CSV, você concorda que ele pode mudar. Por quê? Porque todo mês você solicita o extrato do seu banco, janeiro, fevereiro, março. Então é isso, a gente vai ter uma planilha geral, onde você vai pegar esses extratos e colocar lá dentro, só que o extrato pode ser alterado, né? Mês a mês. Mas enfim, criei uma planilha nova, deixa eu abrir essa minha planilha aqui. E dentro dela é onde vamos criar a conciliação bancária. Porque você não vai ficar fazendo isso toda hora. Olha o trabalho que iria dar. Então é muito mais fácil ter uma planilha geral e só muda o extrato bancário. Mais fácil, né? O resto você já deixa tudo pronto. Aqui no rodapé já aproveita e clica com o botão direito nessa aba e vamos trocar o nome dela para fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa, pessoal? Quando você faz uma conciliação bancária, o que você precisa fazer? Comparar o que entrou na sua conta com o que de fato você tem ali anotado. Geralmente é isso, tá? Então, nesse caso, o que eu vou ter aqui? Eu vou criar uma planilha bem objetiva de fluxo de caixa para eu mesmo ir aqui registrando. Ah, um cliente me pagou, venho e registro aqui. Ah, fiz um gasto, paguei alguma coisa, venho e registro aqui. É isso, uma planilha de lançamentos, de entradas e saídas. Então, na primeira coluna, eu vou começar com a data, depois vamos ter o valor, podemos ter uma descrição e, por fim, uma observação. Data, pessoal, é onde vamos colocar a data da transação, que entrou ou que saiu dinheiro. Digamos, no dia 1/1/2026, 1º de janeiro, Enter, eu tive um recebimento de valor. Deixa eu só aumentar um pouquinho o tamanho dessas colunas. Ó. Aqui na coluna A, eu clico na divisão de A com B e arrasto para a direita. Clico, seguro e arrasto. A coluna B também. A coluna C aumenta bastante e a D também. Pronto. Então, nessa data do dia 1/1/2026, eu recebi R$ 1.500. Enter. Esses R$ 1.500 são referentes ao quê? Posso colocar aqui uma descrição. Como exemplo, salário, janeiro
2026. Enter. E uma observação, você pode colocar alguma coisa opcional, caso você queira uma descrição mais detalhada. Uma outra observação, exemplo, recebi via Pix. Pronto. É assim que a gente vai fazer. E mais um ajuste para você poder ter esse fluxo de caixa de modo bem visual e simples para você bater o olho e saber o que é uma entrada e o que é uma saída. Aqui dentro do valor, pessoal, o que você vai fazer? Clica aqui nessa célula do valor, onde você digitou o valor, vem em página inicial, e onde está geral, você clica na setinha para baixo, e lá no final você vai em mais formatos de número. Agora, aqui em moeda, você vai selecionar esta última opção. Aqui tem um símbolo de negativo e a cor vermelha. Vou clicar no OK e pronto. O que isso vai fazer? Vamos, já te mostro. A página inicial, só colocar esse número numa cor verde. Pode ser aqui um verde escuro, o verde que você quiser utilizar. Colocar aqui um verde e colocar ele aqui um pouquinho maior, para ficar mais fácil de visualizar as informações. Ó. O que vai acontecer agora? Quando você digita um número positivo, ele fica verde. Mas e se fosse uma saída de dinheiro? Exemplo, eu paguei uma conta de R$150. Só que eu não vou colocar 150, eu vou colocar lá no começo menos 150, indicando que saiu o dinheiro da minha conta. Então é sempre pensar assim, entrada e saída. O que entra é positivo, o que sai é negativo. Quando eu coloco um valor negativo, como menos 150 e dou um Enter, automaticamente o Excel coloca ele de vermelho. Então já conseguimos criar uma formatação personalizada. Se for positivo, fica verde. Se for negativo, fica vermelho. Bem legal, né? Então deixa eu voltar aqui o valor que estava. Pronto. E como é que a gente vai fazer agora para as demais linhas? Uma sugestão é, seleciona tudo que você fez. Clica aqui em cima, pessoal, em inserir. E então, tabela. A tabela é muito importante porque ela tem vários benefícios, como eu vou te mostrar, e vai nos ajudar muito. Sim, minha tabela tem cabeçalho, ó. Data, valor, clica no OK. Agora já temos uma tabela no Excel. E qual é o benefício da tabela? Imagina só, toda hora que você digitar uma linha nova, você tem que ficar configurando o valor verde, vermelho. Que trabalho que vai dar, né? Mas agora você não precisa fazer isso. Por quê? Sempre que você vier aqui, ó, na próxima linha vazia, ah, professor, posso digitar aqui? Não pode. Você tem que digitar na próxima linha vazia. E colocar uma data, 1/1/2026. Enter. Olha que legal, uma nova linha aparece para você. E aqui agora você pode digitar a informação que você quiser. Como exemplo, tive um pagamento, tive que pagar, né, um gasto de menos R$225. Enter. Olha só, referente ao quê? Conta de luz. E aqui eu posso colocar uma observação, como boleto, e assim vai. Conta de luz, janeiro 2026, etc, etc, etc. Tá bom, pessoal? Então é aqui que você vai registrando tudo que entra e tudo que sai da sua conta. Depois que você fez esses lançamentos, a gente já consegue fazer a comparação destes lançamentos com o nosso extrato bancário. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou adicionar aqui uma nova aba no Excel, uma nova planilha, clicando nesse botãozinho de mais. Nessa nova planilha, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou renomear para extrato do banco. Ou extrato bancário, tanto faz. E como é que eu vou fazer para pegar aquele extrato bancário que eu tenho e colocar ele aqui dentro? A maneira mais fácil de todas de você fazer, até porque você vai ter que fazer isso todo mês, toda semana, enfim. Deixa eu minimizar isso daqui, ó. Eu vou abrir esse outro arquivo, que é o extrato do meu banco, certo? Clico nele, 1, 2. Ele vai abrir aqui na tela. Aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar todo esse arquivo, pessoal. Você está vendo que este meu arquivo, CSV, ele não tem nada aqui, ó, nas demais colunas. Professor, não entendi muito bem o que você está falando. Então faz o seguinte, ó. Aqui na coluna A, clica 2 vezes, ó, na divisão de A com B. 2 vezes rapidinho. 1, 2. Porque você está vendo que a coluna aumentou de tamanho? Então é isso que eu estou falando. Não tem nada aqui na coluna B, ó. Não tem nada, está vazio. Então só tem informação na coluna A. Ótimo, legal. O que você vai fazer então? Vai clicar na coluna A para selecionar estes dados e vai copiar essas informações. Como que copia no Excel? Utilizando Ctrl C. Tudo bem? Vamos utilizar o Ctrl C. Ctrl C. Copiei. Ficou até pontilhado as linhas. Aí você vai minimizar esse... Não é para fechar, cuidado. Minimiza o arquivo. E o outro arquivo que você tem, vamos abrir ele de novo. Ó. Maximizar. Pronto. E aí lá, lembra no extrato do banco? Pois é. Eu vou clicar agora aqui em toda a coluna A e vou apertar o atalho do meu teclado, Ctrl V. Para colar aqui, ó. Perfeito, é isso aí, pessoal. Finalizamos. Mas essa formatação que está aqui não está muito boa, digamos assim. E não, tá, pessoal? Não. Não precisa estar na ordem. Aqui no caso, ó, eu tenho data, valor, identificador, descrição. No meu fluxo de caixa, eu tenho algo parecido. Data, valor, descrição. Mas se tivesse fora de ordem,
vai funcionar também, não precisa se preocupar. Pode ser outras colunas, não tem problema. Você é que vai falar para o Excel qual é a coluna do valor e qual é a coluna da data. Então não precisa estar igual o nosso fluxo de caixa, tá bom? Só para tirar as dúvidas. Agora, clicando aqui na coluna A, o que eu vou fazer? Eu preciso quebrar essas informações de modo a organizá-las. Eu preciso ter a data, o valor, descrição e assim vai. Então, clicando na coluna A, eu vou falar para o Excel quebrar essas vírgulas em novas colunas, porque isso daqui é um arquivo CSV. Então, eu venho aqui em Dados. Aqui na direita, pessoal, eu vou ir em Texto para a coluna. E dentro dessa nova janelinha, eu vou clicar em Delimitado, Avançar, e vou deixar marcado nada, mas o vírgula, tá bom? Então, deixa marcado só o vírgula, dentro dessas opções de delimitadores. E clica no Avançar. E clica no Concluir. Pronto. Olha o que vai acontecer. O Excel já conseguiu. Opa, ficou muito grande essa coluna A, né? Então vamos diminuir o tamanho dela. Clica aí, arrasta. Pronto. O Excel, o que ele vai fazer? Ele quebrou para você as colunas que você tinha. Data, valor, identificador e descrição. O seu arquivo CSV vai ser mais ou menos parecido com este. Até porque os bancos seguem um padrão. Então, quer dizer que vai ser igual? Não, pode ser diferente. Mas eu estou falando que vai ser mais ou menos parecido. Vai ser similar com esse daqui que eu tenho. O que a gente vai fazer, pessoal? Data já temos aqui. E também já temos o valor. A única correção que você vai ter que fazer é prestar atenção se os valores que você tem estão usando ponto ou estão usando vírgula. Se estiver usando vírgula, beleza, tá correto. No meu caso, está usando ponto para separar as casas decimais. Ponto, não é o correto, pelo menos aqui no Brasil, porque a gente usa vírgula para separar a casa decimal. Então, eu vou clicar nessa coluna B e eu venho aqui na página inicial e eu vou fazer o quê? Eu vou trocar o ponto por uma vírgula. Página inicial, selecionei tudo. Lá na direita eu venho localizar e selecionar e então substituir. Dentro dessa janelinha, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou localizar o ponto e vou substituir pela vírgula. E vou clicar em substituir tudo. Pronto, ó, o Excel fez várias substituições. Ok, fechar, e é isso aí. Além disso, se você quiser, você pode também clicar nessa coluna aqui do valor, página inicial, e usar a mesma formatação para ficar mais visível para você. Clica aqui na coluna para selecionar as formatações e vai lá no final, mais formatos de número, e deixa, por exemplo, em moeda com o símbolo aqui de negativo em vermelho. Ok? E também pode pintar todo mundo ali de verde, ó. Fica mais fácil, só o cabeçalho, né, que você pode deixar preto mesmo. Pronto. Agora fica mais fácil de você bater o olho e saber o que é uma entrada e o que é uma saída. Bem legal, né? O que a gente consegue agora, pessoal, fazer com essas entradas e saídas? Conseguimos comparar com o fluxo de caixa que está aqui. Beleza, professor. Como que a gente vai fazer essa comparação? Vamos criar uma terceira aba. Calma, pessoal, porque a gente está fazendo isso uma vez só. Mas depois você vai aproveitar isso para o mês que vem, para o outro mês, e assim vai. Você vai aproveitar isso daqui. A única coisa que você vai ter que mudar é o extrato do banco. Você vai tirar esse antigo aqui e colocar um novo. Pronto. Ou você pode até colocar aqui embaixo. Não tem problema, tá bom? Um embaixo do outro. Resolveu o seu problema. Você não vai precisar ficar fazendo isso toda hora. A única coisa que vai atualizar é o extrato do banco. O resto, o fluxo de caixa e tudo mais, vai continuar do jeito que a gente deixou. Não vai precisar criar nada de novo. Planilha 2, botão direito, renomear. Aqui sim, eu vou escrever conciliação. O que a gente precisa ter nessa conciliação? Uma comparação entre o fluxo de caixa e o extrato bancário. Ver se realmente as entradas e saídas batem com as entradas e saídas uma das outras. Se não bater, a gente precisa entender o porquê e tentar verificar o que aconteceu. Então aqui na conciliação, pessoal, eu vou ter algumas informações muito importantes. Vamos começar na coluna A, eu vou pular 1, 2, 3 linhas e vou escrever data. A data você vai começar com a data que você quer fazer a análise. No meu caso é o dia 1 de janeiro de 2026. Aí nessa data eu clico, seguro e arrasto para baixo, ó, até a data que eu quiser fazer a análise. Pronto, ó, 31/1. Agora na próxima coluna, pessoal, coluna B, o que a gente vai ter aqui? Vamos ter o resumo do fluxo de caixa. Então eu vou escrever aqui, para que a gente possa ter esse fluxo de caixa, eu acho importante primeiro a gente saber a quantidade de transações que tiveram. Além da quantidade, saber o valor, ou seja, o saldo, né? Que entrou e saiu. Vou até colocar aqui, ó, saldo. E na próxima coluna, a mesma coisa, quantidade e saldo. O que a gente vai fazer aqui basicamente, pessoal? Nessa primeira coluna a gente vai ter as informações do fluxo de caixa e nesse segundo grupo do extrato bancário. Até legal você selecionar essas duas células aqui, ó, do fluxo de caixa
e na página inicial, mesclar e centralizar. E fazer a mesma coisa para o extrato bancário. Pronto. Agora também dá para selecionar essas 4 colunas, clica, segura e arrasta para a direita, para poder aumentar um pouco o tamanho delas. O que eu vou fazer no fluxo de caixa? Eu vou retornar a quantidade de lançamentos que tem e o saldo final. Do mesmo modo no extrato bancário, quantidade de lançamentos e o saldo final, dia a dia. Assim a gente vai conseguir saber exatamente se está certo o fluxo de caixa com o extrato bancário. Se tiver errado, a gente faz uma comparação, tá bom? Que vai ser essas colunas aqui na direita. Vamos começar com o extrato bancário, pessoal, porque lá tem mais informações. Então, exemplo, como que a gente faz o saldo primeiro? Igual, então, soma Cs. Essa fórmula que você vai usar, e sim, é muito importante que ela apareça aqui para você na lista. Se não apareceu, é porque você escreveu alguma coisa errada, não colocou o igual, ou talvez é porque o seu Excel é muito, muito antigo, e aí não tem essa fórmula de soma Cs. Vamos lá, dar 2 cliques aqui no soma Cs, 1, 2. Intervalo de soma é aquilo que eu quero somar. No meu caso, pessoal, o que eu quero somar? Eu quero somar o que está aqui no extrato do banco, coluna B. Clico na coluna B, ponto e vírgula. Vamos clicar aqui agora dentro da barra de fórmulas, porque fica mais fácil acompanhar. Intervalo do critério 1. Eu quero somar tudo? Quero. Mas eu quero somar por datas. Então o critério vai ser a data que eu tenho na coluna A, ponto e vírgula. E agora vamos voltar aqui na conciliação e selecionar a primeira data que eu tenho aqui na esquerda. Por quê? O que o Excel vai fazer nesse caso? Ele vai somar tudo que temos lá no extrato, que é referente à data do dia 1/1. E vou dar aqui um Enter, pessoal. Pronto. Retornou 290. O que isso quer dizer? Quer dizer que no dia 1/1 eu tive R$290 de saldo. Por que eu sei que é o saldo? Porque lá já está certinho, positivo e negativo. Então ele soma e resultou nesse saldo. Se eu voltar no extrato do banco, vamos ver se é isso mesmo. Ó. No dia, é isso, tá fácil. Ó. Dia 1/1 é 290. Perfeito. Não tem nada para somar. Mas aqui, ó, exemplo, no dia 4 já fica algo mais interessante. Ó. Teve 135, 1518 e depois 810. Será que o Excel vai conseguir fazer perfeitamente essa compensação de valores? Bom, vamos descobrir. Deixa eu voltar aqui na conciliação. No saldo, eu clico seguro e arrasto para baixo. Até o final. Pronto. Olha que legal, já retornou vários valores aqui para mim. Eu posso, inclusive, pessoal, clicar na coluna I e colocar todo mundo em geral, mais formatos de número, moeda, negativo, ok? E deixar o resto tudo de verde, né? Só o saldo que eu vou deixar ali na cor preta mesmo. É isso aí, ó. Fica bem mais fácil de identificar os valores. E se você quiser, o que dá para fazer? Aqui em cima, ó, fazer um total das coisas. Ou até mesmo aqui embaixo, ó, se você preferir. Vamos escrever aqui então, ó, total. E aqui embaixo eu vou fazer, ó, igual uma soma, 2 cliques, 1, 2, de tudo que eu tenho aqui antes. Enter. Beleza, a soma deu 19.000. A soma eu também posso fazer para essa coluna, para outra e para outra. Então vamos aproveitar isso daqui, ó. Pega essa célula, copio, Ctrl C, já aprendemos, né? Utilizar Ctrl C, Ctrl V. Seleciona a próxima célula e saio dando aqui um Ctrl V. Só que tem que tomar cuidado, tá? Porque essa coluna B e a coluna D é quantidade. Então vamos trocar esse dinheiro por geral. E aqui também, pessoal, ó, trocamos para geral, tá bom? E se você quiser, dá para selecionar essa última célula e colocar numa corzinha mais escura, para dar um destaque maior, dar uma centralizada aqui, enfim. Aí, ó, fica mais fácil de ver. Então o saldo deste intervalo que eu tenho aqui, utilizando o extrato bancário, foi 19.069,80. Agora, como é que eu faço também para o fluxo de caixa? Algo muito parecido. E lembra que eu falei que é você que seleciona o que é data, o que é valor? Pois é, foi a gente que selecionou lá na outra coluna. Então, pronto. Não precisa estar igualzinho, porque é você que seleciona qual é o valor, qual é a data. Agora, no saldo do fluxo de caixa, também vamos utilizar igual soma Cs. 2 cliques para selecionar. 1, 2. Intervalo de soma. Agora a gente vai no fluxo de caixa, pessoal. E vamos clicar aqui, ó, no valor, na coluna B. Clica para selecionar tudo. Ponto e vírgula. O intervalo do critério vai ser a coluna A, ponto e vírgula. Agora eu volto na conciliação e clico na primeira data que eu tenho. Ou seja, a fórmula de soma vai somar tudo que eu tenho na coluna B, que é a coluna dos valores, considerando a coluna A, que é a data, como critério. Enter. Vamos também fazer a mesma coisa. Ó. Pego esse valor e na página inicial trocamos ele, ao invés de geral, mais formatos de número, para moeda, clica nessa opção do negativo, vermelho, e coloca ele numa corzinha verde. Pronto. Agora se você clicar no cantinho e arrastar para baixo, você consegue ali, ó, ter o somatório, o saldo
de data por data. Vou até fazer um teste para você ver, mas de qualquer forma a gente viu que funciona no extrato bancário, né? Aqui, ó, no dia 3, não tem nada. Só que se eu voltar no meu fluxo de caixa e fizer um lançamento, ó, no dia 3/1 de 2026, teve aqui uma R$50 de entrada, e também no dia 3/1 de 2026, teve uma saída de menos R$500. Então você concorda que o saldo, neste caso, vai ser 450 negativo. Se eu voltar na conciliação, olha que legal, eu já consigo ver, ó, linha a linha e até comparar. Opa, o fluxo de caixa está diferente do extrato bancário. E lá no final comparar o somatório de tudo, né? Ver se faz sentido. E a quantidade, pessoal, como é que a gente faz agora, hein? A quantidade a gente vai usar uma fórmula um pouquinho diferente, que vai ser igual conte, importante, coloco ponto SES, conte.cs. 2 cliques para selecionar essa fórmula, 1, 2. O intervalo do critério 1, o que basicamente a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu quero saber a contagem de lançamentos que tem, seja no fluxo de caixa quanto no extrato bancário. Ou seja, quantas entradas e saídas, quantas movimentações tem no dia 1/1 de 2026, no dia 2/1, e assim vai. Eu quero contar as movimentações. Então é por isso que a gente usa a fórmula de contagem no Excel. O intervalo do critério, pessoal, é algo muito simples. Eu vou pegar aqui, ó, fluxo de caixa, e clicar na coluna da data. Não importa qual seja a coluna, tá bom? Isso que é legal, a gente clica na coluna, porque é você que define qual é a coluna da data. Ponto e vírgula, e essa data que selecionamos, ela tem que ser igual, aqui na conciliação bancária, a primeira data. Enter. Beleza, então no dia 1/1 tem 2 lançamentos. Perfeito. E agora para o extrato bancário? Igual, conte.cs, 2 cliques para selecionar, 1, 2. O intervalo do critério 1, pessoal, está aqui no extrato bancário. E novamente, você seleciona a coluna e você tem a data. Coluna A, ponto e vírgula, vem na conciliação e clica na primeira data. Enter. Ah, então olha que interessante. No fluxo de caixa, eu tive 2 lançamentos no dia 1. Só que no extrato teve um só. Vou clicar na setinha para baixo e arrastar até o final. E aqui também, clico na setinha para baixo e arrasto até o final. Dá até para diminuir um pouquinho, né, pessoal, essas colunas. Fica até mais fácil de visualizar. E vamos centralizar aqui ao meio, porque fica melhor ainda a visualização. Pronto, tem algumas divergências, você concorda, entre o fluxo e o extrato? Como que a gente... Tudo bem, que bater no olho dá para saber. Só que imagina a hora que você tiver um monte de linha. Fica difícil, né, comparar isso daqui. Então você pode criar aqui uma terceira coluna escrito comparação. E vamos ter também a quantidade e o saldo, né, a diferença de uma coisa com a outra. Vou selecionar tudo, alinhar ao meio, aumentar um pouco o tamanho. Comparação, eu seleciono a célula do lado e vou colocar em mesclar e centralizar. Pronto. Essa comparação, quantidade, como é que ela funciona? Eu vou fazer, pessoal, igual a quantidade do fluxo de caixa menos o extrato bancário. Enter. Se você quiser comparar pelo extrato bancário, teria que ser diferente. Igual, ou seja, o mais importante para mim é o extrato bancário. Então eu comparo em relação a ele. Então vai ser igual a quantidade do extrato menos a quantidade do fluxo. Enter. Então aqui deu -1, ou seja, o extrato bancário está com uma diferença de -1 em relação ao fluxo de caixa. E a comparação do saldo, igual extrato bancário menos o saldo. Enter. Seleciona esses dois, clico, seguro e arrasto para baixo. E aqui, pessoal, no final, o que a gente pode fazer? Vai ter uma soma também, né? Então vamos pegar aqui a quantidade, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Opa, Ctrl C, Ctrl V. Pronto, é isso aí, ó. Então deu para ver que teve uma divergência de 45 lançamentos. Realmente é muita coisa isso daqui, né? Mas no meu caso faz sentido. Por quê? Porque acabei de começar a preencher o fluxo de caixa. E aqui na diferença de saldo deu 18 mil. Então um valor muito alto também. E dessa forma a gente vai conseguindo comparar, pessoal. Fluxo versus extrato bancário versus comparação. Linha, por quantidade de lançamentos e também por saldo. Eu espero que esse vídeo, objetivo, direto ao ponto, possa ter te ajudado com esse sistema para poder fazer comparação de extrato versus fluxo de caixa. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você
você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.